Bom, eu falei pra você, amor, que pra você desligar um pouquinho, né, que eu ia fazer uma coisa e tal, e que você ia gostar, né? Você falou, não sei o que, mas então, eu resolvi fazer esse vídeo, mano, porque assim, eu vi uma frase sua ali no Face, vi você escrevendo uma coisa que você descobriu quando você me conheceu, que você descobriu que era pra você ser minha, pra mim ser seu, e eu vim aqui pra falar sobre essa mesma coisa, entendeu? Que, tipo assim, amor, eu já amei muita gente, entendeu? Já gostei de muita gente, eu já fiz alguns planos, entendeu? Como você sabe, eu já fui noivo também, entendeu? E eu posso te afirmar que de tudo que já passou na minha vida, de todas as que passaram, eu posso te afirmar que pode ser até pouco tempo pra mim estar te falando isso, mas eu acho que você tá se tornando muito especial na minha vida. E se às vezes eu sou um pouco ciumento, se às vezes eu sou um pouco chato, porque eu te amo de verdade. Então, assim, eu posso falar o que for, eu posso fazer o que for, mas tenha certeza que eu jamais vou te trair, que eu jamais vou deixar você de lado, eu jamais vou deixar de demonstrar o que eu sinto por você, até porque assim, eu aprendi na minha vida que a gente tem que amar as pessoas de verdade, ainda mais quem nos faz bem, entende? Então eu tô fazendo esse vídeo pra dizer que eu te amo demais, pra dizer que você é minha vida, pra dizer pra você nunca se preocupar, porque jamais eu vou fazer qualquer tipo de coisa que te magoe ou que te faça sofrer, e que a minha intenção é te fazer bem, minha intenção é te fazer feliz, minha intenção é estar junto com você, minha intenção é construir uma família com você, minha intenção é levar pra frente, entende? Independente do que os outros falem, independente do que aconteça, independente do que a gente passe, mas pode ter certeza que além de seu namorado, eu sou seu amigo, eu sou seu companheiro, eu vou estar sempre junto com você pra te apoiar, eu vou estar sempre junto com você pro que der e vier, tá? Então o que eu gostaria de te falar era isso, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, e eu te amo demais, tá, minha princesa? Eu te amo demais, não duvida disso, já amei sim, já gostei sim, mas eu acho que quando Deus coloca alguém no nosso caminho de verdade é pra ser, e é pra ser pra sempre. E é o meu desejo. Então pode ter certeza que eu tô lutando e vou lutar sempre pra gente ficar junto, vou lutar sempre por você, entendeu? Vou lutar sempre pra gente ficar junto, como eu disse, pra gente construir uma família, pra gente construir um futuro, entende? Meu presente e meu futuro é você. O que passou, não importa mais nem pra mim nem pra você. Então é isso, mano. Eu tô fazendo esse vídeo pra dizer que eu te amo demais, pra dizer que você é minha vida, e pra dizer pra que você nunca duvide disso. Nunca duvide disso. Pode ver quem for, quem quiser ver o vídeo pode olhar, entendeu? Quem for ver pode olhar o vídeo, pra mim não importa, não faz a mínima diferença. O que faz a diferença na minha vida, o que tem diferença na minha vida é você. Então é pra isso que eu tô fazendo esse vídeo, é pra te dizer que eu te amo muito, e que a gente vai ser muito feliz, pode ter certeza. Eu vou te fazer muito feliz e vou estar lutando pra isso todos os dias. Pode ter certeza que eu vou estar lutando pra isso todos os dias pra te conquistar cada dia mais. Porque eu acho que o homem não é aquele que conquista uma mulher a cada dia, não. Conquistar uma qualquer a cada dia é muito fácil, ainda mais do jeito que o mundo tá hoje. Agora conquistar mesmo uma mulher todos os dias, com coisas que a gente passa na vida, com coisas que acontecem, é muito mais difícil. E esse é meu objetivo, é minha meta. Meu objetivo, a minha meta é estar junto com você, é te fazer muito feliz. E pode ter certeza que eu vou estar lutando pra isso, tá bom? Então eu quero te dizer que eu te amo demais, tá? E é igual como eu escrevi nesse papel, entende? É isso aqui, ó. Então eu quero dizer que você é muito especial na minha vida e que vai ser pra sempre. Não é só por hoje, não é só por amanhã, não é só questão de momento, não é só questão de dias, não. É pra vida inteira, tá bom? Então é isso, minha princesa. Te amo demais, tá? Te amo demais e não te amo pouco. Fica com Deus e a gente vai ser muito feliz.